pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda palestra da noite, da nossa sexta semana acadêmica virtual dos cursos de Letras e de Pedagogia. Hoje, nós temos a presença do professor Paolo Franciosi Pinto. O professor Paolo já esteve com a gente neste semestre, só que na disciplina de múltiplas linguagens. Então, quem fazia a disciplina de múltiplas linguagens teve o prazer de ter assistido o professor Paolo, que tão gentilmente aceitou o nosso convite para hoje estar aqui. O professor Paolo é professor de Educação Física e especializado em motricidade infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala lá de Porto Alegre sobre a palestra, a temática Brincando a gente aprende, movimento e alfabetização. Atualmente, o professor Paolo é professor de Educação Física nas séries iniciais, também no ensino médio, no Colégio João 23, como eu disse, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele também é mestre no projeto Corpo e Movimento dos anos iniciais do Colégio Lumiar, lá de Porto Alegre também. Paolo, querido, muito obrigada pela presença virtual, muito obrigada pelo teu pronto atendimento em estar com a gente, né? A maioria dos nossos alunos estão em Minas Gerais, mas a gente tem alunos também em outros estados. Nós temos polo também em São Paulo, em Sorocaba. Então, seja muito bem-vindo à nossa instituição, à nossa sexta semana acadêmica virtual dos cursos de Pedagogia e de Letras. E, pessoal, nós teremos também a mediação da nossa professora de Educação Infantil, a professora doutora Ana Paula Cavalcante. Paolo, a palavra está com você. Bom, primeiramente, Carla, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, novamente, de vivenciar com vocês um pouquinho de fala e vocês abrirem esse espaço para o corpo, para o movimento. Como eu estava falando anteriormente, já conversando um pouquinho com a professora Ana Paula, uma honra também te conhecer, professora Ana Paula, ter contigo essa vivência aqui hoje. A educação, ela nunca pode ser pensada separada, de maneira separada. A nossa questão cerebral e a nossa questão de movimento, o nosso corpo, ele está interligado, seja qual for a esfera da aprendizagem, ou seja qual for a esfera do processo de aprendizagem. Né? Como bem nós todos trabalhamos, estudamos e sabemos, relacionamos muito bem as questões de aprendizagem e movimento. Então, eu quero poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui das minhas vivências, um pouquinho aqui do que eu tenho estudado, do que eu tenho me aperfeiçoado, porque uma das coisas que confesso para vocês que eu mais sinto e mais vivo é o amor que eu tenho pela educação física. Eu tive uma oportunidade muito grande quando adolescente de me tornar inicialmente um atleta. Fui de um clube aqui de Porto Alegre chamado Sojipa, então tive a oportunidade através do atletismo de conviver, de aprender, de conhecer novos lugares através do esporte. Depois, entrando na faculdade de Educação Física, vivenciei com belos professores e professoras que conseguiram, junto da minha vontade e motivação, trilhar um caminho para a Educação Física Escolar. Então, eu sempre tive essa oportunidade, esse brilho nos olhos, digamos assim, de entrar dentro da Educação Física Escolar. Eu nunca quis ir para a parte do rendimento, como nós chamamos dentro da Educação Física, e conhecer esse universo lindo, rico, que é de poder proporcionar para as crianças, de poder proporcionar para os adolescentes o mundo do descobrimento, de, através do movimento do teu corpo, através da ludicidade, através do esporte, através de práticas de aventura, nós enriquecermos ainda mais, tanto o nosso vocabulário da maneira oral, como também o nosso vocabulário corporal. Então, poder estar aqui nessa noite, com o pessoal da pedagogia, com o pessoal da letras, vivenciar uma semana acadêmica que eu, como estudante, também achava ela de suma importância, um momento rico de trocas de ideias, de trocas
de momentos com diversas pessoas de diversos caminhos para chegar, de repente, naquele denominador comum, que é o foco, o protagonismo, a vivência do nosso estudante, seja ele menino ou seja ele menina. Então, eu quero agradecer a Newton Paiva, principalmente a Carla, que me proporciona momentos riquíssimos e lindos. Obrigado mesmo, Carla, por tu me dar essa oportunidade de estar aqui novamente conversando com o pessoal. E hoje poder compartilhar contigo, Ana Paula, um momento tão legal, tão diferente. Nós que já batemos um papo aqui, né? Passamos a bola, tabelamos um pouquinho aqui no início. Já fiquei também querendo ser um pouco mais sabedor dos teus conhecimentos hoje aqui. Muito legal poder dividir e compartilhar isso contigo. Então, eu convido tu aí que está assistindo com a gente a curtir com a gente isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar conhecimento, então eu quero que vocês escrevam para nós aí no chat, conversem com a gente, façam um debate, não de uma mão só, mas vamos fazer um debate onde a gente troque figurinhas aí, onde a gente consiga estabelecer vínculos, apesar de ser um momento curto, né? Um momento de uma noite aqui, mas que possamos estabelecer vínculos. Muito obrigado pela oportunidade, Newton Paiva, Carla, e a todos e todas que estão aqui nos assistindo e prestigiando esse momento tão importante, que é vivenciar um pouco da educação brasileira, vivenciar um pouco do chão, da quadra, do piso, do que acontece dentro da educação física escolar. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha vivência, quem eu sou, essas duas instituições que eu trabalho em Porto Alegre, também que eu acredito que vocês, se puderem ter a oportunidade de buscar um pouco dessas duas instituições, são instituições maravilhosas, instituições que eu confesso para vocês que a palavra inovadora já não cabe dentro dessas instituições, talvez inovadora, humanas, científicas, propostas bem interessantes, que eu tenho certeza que vai ao encontro de muito que vocês estudam com o pessoal aí, com os professores especializados da pedagogia e das letras de vocês. Eu vou compartilhar uma tela, mas eu vou fazer, já comentei com as meninas que eu vou compartilhar a tela, vou tirar a tela, para a gente poder fazer esse bate-papo, vocês enxergarem bem as janelas aqui. Eu sou levemente hiperativo, digamos assim, gosto de falar também com o corpo, além de falar com a boca, certo, galera? Então, muito obrigado aí a todos e a todas. Vou fazer um compartilhamento bem rápido com vocês aqui. Bom, então é o seguinte, gente. Um pouquinho agora eu quero apresentar para vocês quem eu sou, o que eu estudo, o que eu participo, o que eu tenho vivenciado nesse momento. Vamos ver, temos um tempo legal, interessante de conversa. Bom, meu nome é Paulo Franciose Pinto, estou registrado no CREF aqui no Rio Grande do Sul, no Conselho Regional de Educação Física. Eu acho bem importante vocês participarem também das questões de conselho. O conselho tem essa questão de nos apoiar, nos ajudar em todas as questões, sejam elas questões trabalhistas ou questões de apoio à tua profissão. Eu me especializei em motricidade infantil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aqui de Porto Alegre, no ano de 2010. Confesso para vocês que foi um curso muito rico. Teve passagens nesse curso com pessoas da motricidade da Espanha, psicomotricistas do Chile, fora as vivências com os professores aqui da Universidade Federal, que são também pessoas bem vinculadas ao processo do ensino, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Sou membro de um grupo de pesquisa aqui na PUC, um grupo de pesquisa que estuda muito a questão do exercício, atividade física e os elementos que ele encontra na cognição, uma questão que a gente vai falar muito sobre isso hoje. O movimento está totalmente estruturado, colado, digamos assim, ele é parceiro dos nossos processos de ensino. Um estudante ou uma estudante que estabelece vínculos com o movimento, ou então algumas dificuldades de movimento, ela vai ter, sim, alterações no comportamento do processo de alfabetização. Daqui a pouquinho a gente passa e corre um pouco mais sobre esse assunto. E como eu falei para vocês, eu sou professor de Educação Física das séries iniciais e também das séries finais de ensino médio em duas instituições aqui em Porto Alegre. A primeira instituição é o Colégio João 23, um colégio que tem como metodologia o socioconstrutivismo. Então, as interações acontecem o tempo todo. Confesso para vocês que o professor dentro do Colégio João 23, ele nunca está em um ponto de equilíbrio, ele nunca está em um momento estável, porque o professor dentro do Colégio João 23, ele divide a parte de lecionar para os seus estudantes com o pessoal da limpeza, com o pessoal da manutenção do colégio, ele divide com o pessoal da direção, da psicologia. A aula é sempre uma aula aberta, uma aula dialogada,
uma aula onde se faz construções interativas, onde se proporciona através de rodas de conversa, através de debates, através de diversas e inúmeras possibilidades, o crescimento coletivo. Então, se tu tem, de repente, a oportunidade de buscar, de adaptar um currículo, dá uma olhadinha lá no Colégio João 23, através do Instagram, através de outras possibilidades, né, de encontro do colégio, o quanto é um espaço rico, um espaço que fomenta muita educação através de processo coletivo. Tanto que nós somos, dentro de um colégio, uma direção de pais, uma direção de professores e uma direção pedagógica. Neste círculo, digamos assim, de encontro entre essas esferas, e junto deles nós temos também o CA, que é o Conselho de Alunos. Então, tudo que é feito de maneira administrativa ou pedagógica tem um pouquinho de cada um dentro do colégio. Vivência muito legal, muito bacana, que eu estou há 11 anos tendo a oportunidade de trabalhar nessa instituição. E a Rede Lumiar, que não sei se todos e todas conhecem, mas uma rede internacional, uma instituição internacional. Nós temos escolas em Londres, tem escola aí em Belo Horizonte, tem escola em São Paulo, nós temos aqui também um centro em Porto Alegre. A Rede Lumiar, que trabalha através de propostas significativas para os nossos estudantes, trabalha com, normalmente se tem, inicialmente, só para eu rapidamente contar um pouquinho para vocês, se tem uma conversa inicial sobre o que aquele estudante que está em multidades, são redes multidades, F1, F2, F3 e o M1 com ensino médio, são todos eles multidades, o que eles estão interessados em trabalhar através de alguns projetos. Eu trabalho com corpo e movimento, e olha, eu vou contar para vocês que o projeto desse trimestre, eu falei para eles, vai ser bem fácil, galera, mas foi muito desafiador. As minhas crianças de séries iniciais queriam aprender a brincar em casa. Na nossa primeira conversa, não, barbada aprender a brincar em casa. E aí a gente foi devagarinho, abrindo um leque, folheando livros e interagindo e vendo que às vezes brincar em casa tinha inúmeras possibilidades, mas também inúmeras dificuldades. Estudantes que queriam se conectar mais, que queriam interagir mais através da brincadeira, tinham essas, talvez, dificuldades coletivas de interagirem. Então, um projeto muito bacana, de uma escola rica, muito viva, e que essas escolas, eu confesso para vocês, que traz para nós, nos instiga e nos motiva a buscar melhores propostas, a buscar abordagens interessantes de ensino e tentar levar o melhor para o teu estudante ou para a tua estudante, de uma maneira sempre interdisciplinar ou, às vezes, multidisciplinar, para que não fique fora de contexto, ou o movimento, ou apenas escrita, ou a oralidade. Essa pirâmide, às vezes, no processo de alfabetização, ela tem que se conectar mais e sair das suas extremidades, entrar para dentro, obviamente, eu falo de uma maneira errada, mas para vocês conseguirem visualizar mais, de uma maneira mais interativa, entrar num contexto de que não tem o que é melhor, não tem o que é mais fácil, não tem o que é, digamos assim, o foco, o centro, e sim uma vai de passagem pela outra. Todo o movimento, todo momento vai ter um encontro, uma conexão. É isso que eu quero tentar trazer um pouquinho para vocês essa noite. Certo, gente? Então eu entro num segundo momento. Não sei se a Ana quer fazer alguma fala inicial, não sei se a Carla quer falar alguma coisa. Estou aberto à escuta de vocês também. E Paulo, pode prosseguir por enquanto, ainda está tranquilo, você está fazendo essa apresentação, mas logo que você começar a falar da prática, a gente volta àquele bate-papo que a gente iniciou. Perfeito, Ana, obrigado pela contribuição. Então é assim, queridos e queridas que estão aí nos assistindo, interagindo com a gente. Quando tu fala em educação física, quando tu fala em corpo, movimento, obviamente as primeiras conexões que tu vai fazer com a aula é a brincadeira. Com certeza, quando tu vai pensar numa aula de educação física dentro de uma instituição de ensino, tu vai pensar, aquele que pensa e que deseja, assim como eu, que amo o que faz e que tem muito interesse pelo estudo, para fazer uma aula ou uma abordagem de uma maneira completamente efetiva para os seus estudantes ou para as suas estudantes. Então, aquele que pensa, seja o pedagogo, seja
o formando ou o estudante ou o formado em letras, seja aquela pessoa que está inserida dentro da instituição de ensino junto com a gente, porque nós somos uma rede, nós somos uma teia para aquele estudante que é aranha conseguir andar pelaquela teia de maneira sólida. É isso que a gente quer fazer para eles, que os nossos processos sejam completamente significativos e a aprendizagem seja facilitada. E através da brincadeira, a educação física faz a sua primeira interação, através da brincadeira com o estudante. E eu coloquei algumas imagens ali, essas imagens elas são já para a gente provocar um pouquinho, talvez não só provocar, mas como trazer um pouquinho a nossa cultura. Como que o Brasil foi inserido, como é rico, como é vasto a gama de brincadeira que tem dentro do nosso país. Sendo do Iapoque ao Chuí, como nós comentamos aqui, né? Como nós falamos muito bem quando tem esse ditado dentro do nosso país. Nós temos uma carga cultural da herança dos nossos primeiros habitantes, dos, digamos assim, os donos das nossas terras, né? Onde nós estamos aqui, que são os povos indígenas, onde nós conseguimos, através dos povos indígenas, toda a nossa conexão com a natureza, com o ambiente. Então, as brincadeiras que nós conseguimos trazer para dentro da sala de aula, para o nosso aluno, para a nossa aluna, que vem da cultura indígena, nós temos uma carga riquíssima dos povos africanos que vieram para o Brasil, onde eles também têm a sua vivência já lá nos países da África e chegam aqui com, através, infelizmente, da sua história escravizada, mas chegam aqui brincando e nos ensinando muitas questões rítmicas da dança, da cultura. Nós temos, talvez, a arte brasileira, uma das nossos maiores movimentos de arte brasileira, que é a capoeira, que eu tenho até assim algumas falas e também conversando com os meus estudantes, que eu brinco com eles assim, a capoeira, ela engravida na África, mas ela nasce aqui no Brasil, através daquele fomento, né, da fuga da tentativa, da luta por não ser mais escravo, a dança que vira uma arte marcial, que vira uma luta para a sua proteção. E nós temos também a nossa colonização europeia, inclusive aqui o estado que eu vivo, o Rio Grande do Sul, é riquíssima colonização aqui através dos italianos, dos alemães que vieram para cá, onde todos eles trazem para nós uma gama enorme de brincadeiras. Eu tenho lá com o povo indígena a música, a cultura, a brincadeira com a natureza, o processo deles de ensinar as crianças é no chão, é na terra, eles riscam, eles brincam através da terra, aquela terra que vira argila, que vira um castelo, que vira uma brincadeira de bola através da argila que se transformou redondinha. A peteca da pena dos nossos pássaros, que também vem dos nossos indígenas. Então, olhem... Eu quero que vocês, desde este primeiro momento, façam junto comigo essa leitura para que nós, a partir do decorrer da minha fala aqui, vocês venham conectando isso com a importância da educação física, junto do pedagogo, da pedagoga, junto do professor ou da professora de português. Então, o movimento, ele nasce para ensinar. Por que muitas vezes eu não tenho ele conectado com o ensino da alfabetização? Isso é uma das problemáticas que a gente precisa conversar hoje. Segunda parte. Por favor, Ana, por favor. Eu ia falar uma coisa, né? Não que a gente vai fazer uma conversa, eu fico muito empolgada eu falando com o Paulo, gente. Eu sou uma entusiasta do exercício físico. Eu já tive várias, assim, algumas experiências com a educação física, tanto como professora de educação física, como professora do curso de educação física. Já dei aula de didática para educação física e já dei disciplina de metodologia de educação física para o curso de pedagogia. E uma coisa que assim, é importante chamar a atenção de vocês, que está todo mundo aí, da pedagogia, até do pessoal da letras, principalmente pedagogia, nós temos que saber bem, conhecer bem esse aspecto, porque tanto na nossa atuação como educadores, né, na educação infantil, que a gente precisa trabalhar muito motricidade, eu estou até anotando algumas coisas assim. O Paulo está falando de brincadeira, a brincadeira é a chave da BNCC para a educação infantil.
tem esse ponto. O outro ponto, como pedagogos e pedagogas, podemos atuar com a educação física nos anos iniciais. Então, como aconteceu comigo. Então, por isso que é tão importante esse momento, essa conversa, esse debate, e que vocês entendam que isso pode acontecer, essa atuação pode acontecer. E aí, outro ponto que eu queria trazer, Paulo, para falar, é sobre a cultura corporal. Além do movimento corporal, a cultura corporal. Por quê? Porque aí você está trazendo o seguinte, que às vezes a gente fica nessa visão eurocêntrica, etnocêntrica, de que a educação física, que aí eu quero provocar um pouco, porque a educação física é futebol para os meninos, aí eu vou provocar outra coisa, né? E queimado para as meninas, e fica sempre a mesma coisa. Eu estava falando isso com o Paulo, que eu via muito nas escolas, e quando eu fui professora de educação física dos pequenos, eu falei, não vai ser bola rola, eu quero fazer algo e que vai realmente trazer, além de promover a brincadeira, a cultura corporal, o movimento corporal, eu também vou promover o desenvolvimento da motricidade para os meus pequenos que estão na alfabetização, que estão no ciclo de alfabetização. Então, eu pensava em tudo isso. E um outro ponto é a cultura corporal. O movimento do corpo, ele não é feito apenas, né, Paulo, por apenas um tipo. Nós temos uma diversidade que a gente meio que não legitima, né, Paulo? Tipo assim, a brincadeira da peteca agora virou esporte. Mas durante muito tempo é uma coisa tipo... Como se, eu acho essa parte muito bacana do que você está falando. Ana, eu adorei a tua observação, porque ela vai muito a um processo que eu quero contar para vocês, que é essa relação e estruturação de um currículo também, através da base. A educação física, eu tenho lutado há alguns anos aqui, junto com o meu grupo de pesquisa, de tentar levar possibilidades para dentro da escola. Nós, obviamente, ganhamos uma base e tentamos juntamente, inclusive eu participei da construção da base curricular gaúcha, que nós temos a nacional, e aí cada estado está construindo a sua base. Eu tive a oportunidade também de participar dessa construção aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e poder levar para dentro das escolas o quanto se tem de possibilidades para uma prática motora, e possibilidades para uma prática motora agregar, ou talvez... Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, eu quero também agora problematizar. Ser a prática motora a protagonista da alfabetização. Não a folha que o aluno escreve, risca, sublinha na sala de aula. Talvez não o livro, obviamente que o livro, a leitura, nos traz uma bagagem gigantesca, mas o quanto a estrutura da expressão corporal, o quanto a estrutura do gesto do movimento pode ser um dos nossos maiores focos na construção da alfabetização, do letramento e também da oralidade desse estudante, ou de uma organização para preparação para que ele esteja muito mais qualificado na performance dele para uma oralidade, para uma alfabetização. E dentro dessa carga cultural que eu trouxe para vocês aqui agora, demonstra também o quanto a educação física ela não pode ser uma educação física bola, que é essa que a gente conhece, que às vezes conhece não, mas que a gente escuta falar no Brasil. Eu confesso para vocês que eu estou bem contente com os meus colegas e com as minhas colegas. Eu vejo um movimento muito legal da educação física no Brasil, alterado. Eu tenho estudado e lido diversos autores de São Paulo, de Minas, do Pará, de diversos lugares da região norte, que também tem diversos escritores ali do Amazonas, da Faculdade Pública de Manaus, que são escritores fantásticos sobre a nossa educação física. E eu vejo o quanto está mudando, sim, o nosso contexto. De quanto, às vezes, desculpem novamente eu falar um pouco sobre isso, mas o quanto a pedagogia e a letras pode abrir um pouco a mente sobre nós, pode conversar e debater um pouco mais com a gente, pode interdisciplinarizar, multidisciplinarizar esses momentos do movimento. Tem uma frase que eu coloquei, inclusive, aqui, que é uma frase do livro Pequeno Príncipe, um livro que eu adoro, gosto de ler para minha pequena aqui, que eu tenho uma pequena de 4 anos, gosto de compartilhar com os meus estudantes também, que é, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. O que é tu cativar um estudante? É tu arregalar aquele olhão dele e ele dizer assim, ó, eu acredito no que tu está falando, eu vou fazer isso daí. E por que não eu tentar iniciar esse processo de alfabetização no lúdico? Por que não eu tentar envolver esse estudante
no ABC, no alfabeto, ou estão no numeral através do lúdico e da brincadeira. Porque eu não posso fazer um projeto com o professor de educação física sobre isso. Então, envolvam, estejam preparados, porque a educação física está se preparando para acompanhar e para entrar junto de vocês, inovando na educação brasileira, na educação mundial. A educação física ela não quer ser só apenas aquele momento que, não, agora tu vai brincar, tu vai só tirar essa carga que tu estava de aprender aqui na sala de aula. Não, agora tu vai fazer a passagem e vai, de repente, concretizar o que tu teve em sala de aula. Obviamente, nós temos que melhorar o planejamento, nós temos que melhorar diversas situações. E tem uma outra situação que eu quero deixar importante, bem clara aqui. O nosso distanciamento do público para o privado. Infelizmente, existe isso de uma maneira nacional, mas eu também tenho absoluta certeza de que quem vai para o público também vai com esse amor à educação, também vai com o gosto de querer fazer com que o teu estudante, com que o teu aluno, aluna ali na frente tenha uma performance lá no final do ano que seja uma performance concreta, significativa, de ensino. Cita o Paulo Freire, abre a gaiola para o teu estudante, deixa ele viver, abre a porta da sala de aula, pedagogo, pedagoga, vai para a quadra, vai para o barro, vai para o chão, vai brincar. Esse processo, a gente também brinca e chama aqui, que é o processo do ator e da atriz. Quando o ator e a atriz vai viver uma situação de cena, de novela, ele vai ser, eu sinto assim, uma que ficou gravada para mim, a Grazi Massafera, quando fez um papel de uma dependente química, onde ela foi em clínicas conversar com pessoas, com viciadas, de como era essa situação. A gente também tem que fazer isso. Conversa com o teu estudante, conversa com a tua aluna, vivencia o mundo dele. O que ele gosta? Ele gosta de brincar mais com a motricidade fina, ele gosta mais de brincar com a motricidade ampla. O processo de ensino, ele não precisa ser sempre coletivo, ele pode caminhar pelo individual, ver qual é a facilidade do Paulo, qual é a facilidade da Ana, como é que a Carla gosta de aprender. A gente também tem que pensar sobre isso na educação. Tem muitas vezes que a gente fica no mundo de apresentação da mesma maneira do processo de alfabetização para todos os estudantes. Então, isso também tem que ser da nossa maneira, obviamente, que é uma demanda muito grande para nós, mas a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Eu escolhi ser professor, tu está escolhendo ser professor e ser professora. Então, vem junto com a gente, faz um mundo diferente, compartilha uma visão diferente junto com o teu estudante, estuda muito, lê muito, que vai dar certo. Vou passar para a próxima tela, até porque eu vi que às vezes eu começo a falar e nosso tempo começa a correr, né? Então, eu vou passar para a próxima tela, mas eu quero compartilhar bastante coisas com vocês essa noite aí. Algumas das abordagens que eu vivo aqui, que eu tenho com os estudantes, essas fotos, todas elas eu tenho direito autoral para mostrar para vocês, então fiquem tranquilos, são dos meus alunos, são de vivências que eu tenho lá no colégio. Bom, algumas abordagens da educação física que eu gosto, compartilho, que eu vivencio. Principalmente, a primeira eu coloquei ali, que é para aquela série ali de um 4º ano, de um 5º ano, mas obviamente eu posso contemplar todo o ensino fundamental e muito com o ensino médio, que é uma questão crítica emancipatória. O crítica emancipatório, ela é uma visão muito interessante. Tem um livro denominado Coletivo de Autores do Brasil, que é um livro muito bacana, com diversas pessoas da educação física. Leonor Kunz é um dos precursores da crítica emancipatória aqui no Brasil, onde ele diz que a proposta pedagógica esportiva ou do movimento, ou de práticas de aventura, ou o que tu vai utilizar como ferramenta dentro da tua sala de aula, ela tem que ser crítica. O meu estudante não vai vivenciar o esporte por vivenciar. Ele vai vivenciar o mundo daquele esporte. Ele vai vivenciar aquela regra e ele pode parar depois numa roda de conversa e adaptar aquela regra. Ele pode muito bem dizer naquele momento, por que eu não estou colocando um menino e menina a jogar junto? Porque um é mais forte que o outro? Não, isso não é parâmetro nenhum. Porque um tem mais habilidade que o outro? Isso também não é parâmetro nenhum. Eu tenho que ter dentro da educação física, uma criticidade, vivenciar e problematizar toda a prática que eu estou engajado, que eu estou fazendo dentro dos colégios. Eu tenho, assim como a Ana fez agora há pouco, ela problematizou uma proposta nossa, eu também tenho que fazer isso com as práticas, com as abordagens pedagógicas dentro da educação física ou dentro de qualquer outra situação que eu estou envolvendo o processo de ensino.
Uma outra situação que eu tenho vivenciado muito, é a prática psicomotricista. Aquela que a gente aborda desde lá a educação infantil, onde a gente começa a extrapolar a nossa emoção pro movimento. O psicomotricista, ele faz isso, a psicomotricista, ela faz isso. Ela faz o vínculo da exploração do corpo com as minhas questões psíquicas, com as minhas questões da emoção. Aquele aluno que se irrita fácil, aquele estudante que não tem uma compreensão da coletividade, aquele que às vezes não tem muita empatia na brincadeira, eu vou instigando através do movimento, através da psicomotricidade, o que eu posso ajudar ele, qual é o melhor caminho que eu posso chegar para, assim, tocar nele e melhorar a performance dele, seja no processo da alfabetização, seja no espaço de concretização de movimento, na habilidade motora, no foco de uma valência física. Então, tudo isso dá suporte para uma estrutura melhor, para um estudante mais tranquilo dentro de sala de aula e mais preparado para te escutar, professor e professora. E eu tenho também uma outra abordagem muito interessante, que é a desenvolvimentista, que para quem também tem a oportunidade de dar uma olhadinha e conversar, ela é também de um coletivo de autores brasileiros, ela é também de diversos especialistas da educação física aqui no Brasil, que fala sobre o quê? Vivência motora, oportunidade de movimento. Pega aquele teu aluno, pega aquele teu estudante e dá para ele uma infinidade de movimento, desde a educação infantil até o ensino médio. Deixa ele explorar, seja a motricidade fina, ou seja, a global, que é a ampla, que nós falamos muito, tudo de movimento. Por isso que tu não pode ficar só na bola, tu não pode ficar só na queimada. Tu tem que extrapolar, tu tem que oferecer de tudo um pouco, tu tem que oferecer o slackline, tu tem que oferecer a dança, tu tem que oferecer um circuito de exercícios, tu tem que oferecer um yoga. Então, práticas que vão desde vivências que relacionam a conexão da mente com o corpo, ou então apenas práticas que vão vivenciar e colocar o estudante com talvez vivências que ele não teria se tivesse num outro espaço, a não ser aquele espaço que tu está oferecendo para ele. Então, a educação física ela é riquíssima por causa disso. Então, eu tenho aqui na tela, desde uma turma que está jogando hóquei na grama, que talvez, infelizmente, nem todos conseguem vivenciar isso. Eu tenho um estudante, um pequeno de educação infantil, que ele, junto da família dele, construiu aquele caminho, percurso para os seus bolitas e para os seus carrinhos. Então, ele envolveu ali uma questão de paciência, colaboração, motricidade fina, e agora ele está explorando ali um pouco da sua motricidade ampla. E desde um processo coletivo de um jogo cooperativo, onde ali uma lona de circo, um paraquedas, que a gente chama, está virando ali um espaço de interação, construção através do movimento. Certo? Bacana, eu vou tirar Paulo. um pouco o compartilhamento aqui. Paulo, eu vou trazer umas questões que estão ali no bate-papo, e eu estou assim, ansiosa para conversar com você também, porque, nossa, tem muito a ver com a minha prática, a prática que eu vivi como professora de educação física, a prática também que eu vivi como alfabetizadora, o quanto que tem a ver com tudo isso que você está dizendo. Aí, alguns comentários, né? A gente tem uma aluna nossa que ela falou assim: eu nunca gostei da educação física. Provavelmente nunca gostou, porque, na verdade, nunca foi de fato trabalhado. Isso tem a ver com as concepções de educação física. O Paulo mostrou as atuais, as que a gente tem hoje em dia, tanto que ele citou esse coletivo, mas nós tínhamos uma concepção militarista, né? Concepções tecnicistas, concepções que eram competitivistas, né? Higienistas, que a base era vamos colocar para competir. E levou muito tempo, e quem fez essa questão foi a Sinara, levou muito tempo, Sinara, para que a educação física chegasse a esse ponto agora, essa percepção de que eu não tenho que ficar colocando as pessoas para competir, só o próprio movimento corporal é importante, a ludicidade, a brincadeira, e é claro, vou deixar o Paulo falar sobre isso. Muito legal, Ana. Desculpa, como é o nome da nossa amiga que colocou lá? Que não gostava, Sinara. Sinara, o que eu posso te dizer? Que, infelizmente, tu não teve a oportunidade de encontrar ou um professor ou uma professora que conseguiu te conduzir de uma maneira legal. Mas eu te confesso que a educação física vivenciada de uma maneira
lúdica, de uma multi-abordagem, ela ia te levar para lugares riquíssimos, ela ia te transportar, talvez, para lugares que tu jamais conseguiria imaginar. Aulas, hoje em dia, elas não são propostas tão, digamos assim, competitivas. A maioria das abordagens, hoje em dia, elas são ou cooperativas ou coletivas para essa interação do movimento, e exatamente isso que tu coloca, de que, infelizmente, Sinara, tu não gostavas das tuas aulas, é o que a gente tenta hoje em dia, através dos grupos de pesquisas, de muito estudo, de levar conhecimento para dentro do colégio aqui em Porto Alegre, que a gente consiga trazer para que os nossos professores e professoras estejam mais preparados para isso. Por que eu te digo isso? Porque nós somos um país onde, infelizmente, o sedentarismo impera e onde, infelizmente, a obesidade só aumenta. E talvez uma prática prazerosa para ti de educação física levaria muitos de nós que hoje em dia não praticam um movimento, uma atividade física, a criar possibilidades. Talvez um yoga praticado nas séries iniciais de educação infantil ia te despertar uma praticante futura, talvez uma prática de dança, uma prática de um esporte como o badminton, como um tênis, esportes que não são muito vivenciados, infelizmente, nas décadas de 90, nos inícios dos anos 2000, que hoje estão entrando com muita força para dentro dos colégios, talvez te levaria, Sinara, por um outro caminho, ou para uma outra fala, mas muito legal compartilhar com vocês aqui. Obrigado, Sinara, pela tua contribuição. Eu recebi daqui da Carla também, minha querida Carla, a Sandra, dizendo que a falta de atividades diversas nas aulas de educação física nos dias atuais torna presos professores e ociosos nossos alunos, infelizmente, é só futebol e peteca. Infelizmente, mas eu quero convidar vocês também para assistirem outras práticas, vivenciarem outros professores e outras professoras. E eu confesso para vocês que olha, fico muito contente de poder afirmar para vocês isso. Eu já conheço mais práticas positivas nos ambientes que eu participo do que práticas que aprisionam, do que práticas que trancam aquela gaiola que o nosso querido Paulo Freire, nosso mestre da educação, falava. Eu conheço já práticas que liberta o passarinho, que consegue fazer com que esse estudante crie expectativa para um futuro próximo, de ser uma pessoa que tenha uma fuga do sedentarismo e que também consiga ter um gosto por seja qualquer a prática. Por exemplo, no espaço onde eu pratico lá, a gente tem um projeto que a gente ensina crianças a andar de bicicleta. Então vai uma galera lá que constrói bicicleta com bambus e ensinar a galera a andar de bicicleta. Então eu tenho certeza que tem vários adultos aqui que não sabem andar de bicicleta. O quanto está perdendo a oportunidade agora, principalmente com o aumento das ciclovias na cidade, com o aumento de espaços urbanos, né, para a gente poder fazer essa prática da bicicleta, com os parques que tem hoje em dia. Em alguns lugares estão tendo um pouco mais de segurança esses parques. Então, essas práticas significativas, estruturadas, e tem que ser, vou repetir, interdisciplinar e multidisciplinar. A pedagogia, a educação física, a música, a arte, elas têm que se encontrar. Talvez faça uma outra problematização, esses nomes não têm que existir. A gente tem que inventar um outro nome, não precisa, educação física, a gente não tem que simbolizar para onde o aluno vai. A gente tem que dizer que ele está no colégio, ele está ali para aprender, ele está ali para curtir aqueles períodos e interagir com aqueles professores que ele tem. E talvez esses períodos, essas gavetas, também tem que se abrir. Sabe, abrir closet, está tudo ali, que está enxergando tudo. Não tem que ser mais aquele roupeiro fechado. Abre o closet, vai para dentro, cai naquele closet lá e vai te divertir, vai curtir com o teu aluno, vai interagir, vai vivenciar o barro, o chão, sai da folha, sai do quadro. Aprender é brincando, aprender o estudante tem que ser significativo, tem que ser prazeroso. As sinapses, as conexões, elas se fazem muito mais em momentos de brincadeira do que momentos que eles estão sentados, sem interação. Muito bom, e também porque a Sinara até está dizendo aqui que ela já está mudando o pensamento dela, e eu acho assim, Paulo, que as pessoas, nós professores, adultos que estamos adiante, à frente disso, o primeiro movimento é parar de associar exercício a castigo. Não, o nosso corpo é cheio de músculos, justamente para nos movimentarmos. Então, você
gostar, fazer prática de exercício físico, isso é tão importante quanto beber água, quanto dormir, né? E outro comentário é algo do tipo assim, não sabia que se vivenciavam brincadeiras antigas. A gente está no momento que a gente precisa vivenciar brincadeiras antigas, principalmente porque muitos moram em apartamentos. Então, uma coisa que eu fazia na minha prática de professora de educação física era tirar do celular, né? Não é isso, Paulo? Comenta então aí. Nós temos mais essa problemática também, que são as mídias digitais, onde nós acabamos perdendo espaço para o corpo, para o movimento, e as mídias ganharam muito tempo na vida das crianças. O que também é que nós temos feito muito e conversado e elaborado para essa tentativa? São vincular os estudantes junto com as suas famílias, daqui a pouco pai, mãe, eles poderem levar, hoje eu aprendi a brincar de amarelinha, hoje eu aprendi a jogar cela, hoje eu aprendi a jogar, aqui a gente chama de pé na bola, mas vocês devem ter outra brincadeira que chuta a bola e vai se escondendo, de repente aí em Minas deve ter outro nome. Mas então, vivenciar essas brincadeiras antigas são importantíssimos e riquíssimos para que as oportunidades, essas brincadeiras também não percam espaço no decorrer da nossa cultura. Então, saber de onde tu veio, como tu aprendeu e como se faz, como se brinca, é muito importante para os alunos de hoje. Porque, às vezes, muitas dessas brincadeiras é o momento onde eles saem do aparelhinho, onde eles conseguem perder um pouco desse tempo de diminuir espaço com a tecnologia. Não estou aqui, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, digamos assim, de crucificar a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, obviamente, né? Uma coisa até óbvia que eu estou falando, mas ela vem também para nos ensinar e para mostrar outras possibilidades de movimento. Eu tenho feito algumas brincadeiras através de telas interativas, que eu possuo em movimentos, né? Através de telas interativas, tem um jogo muito interessante que se chama Just Dance, que tu pode fazer o teu... Adoro, Paulo. E tem uma possibilidade de fazer a coreografia e o teu aluno ser o Just Dance, ele ser aquele bonequinho do Just Dance. Então, tem outras infinidades bem legais, bem bacanas, através da tecnologia. Mas eu quero tentar entrar agora numa questão mais científica, que eu acho bem importante também, Ana Paula. Pode ser? Ótimo. Pode, tá. Só vou falar alguma coisa aqui, alguns comentários. Eu vou compartilhar de novo a tela, tá? Eu acho importante trazer a ciência e os artigos que você vai vir agora para mostrar, né, essa relação do exercício físico e a melhoria da motricidade. As pessoas estão aqui meio, tá quase terapêutico, Paulo. Tem gente que diz que nunca sabia que poderia ser yoga para os anos iniciais, para os pequenos. Tem gente que diz assim, ó, não sabia que tinha tanto benefício. E aí é o que você vai falar agora, e muitas pessoas aqui falando do quanto que a educação física não favorecia por causa daquela perspectiva, gente, né, que o Paulo comentou, comentei aqui também, a perspectiva de competição, tecnicista, militarista, higienista, que excluía quem não era assim bom para fazer aquilo, ficava no banco, que foi a professora Gleides comentou isso. Então eu acho também, Paulo, que nós assim a coisa está melhorando assim na área de educação física, e aí a gente entra nesse ponto, né, sobre os benefícios e sobre o que é possível, quais são as conquistas, né, que depois assim, a gente pode dialogar. Na prática eu pude ver isso, né, o tanto que é real isso que o professor Paulo vai falar para vocês. Bom, Ana, obrigado novamente. Tu traz também, tu começa a falar, começa a me vir um monte de coisinha na cabeça aqui, mas obrigado, sensacional. Obrigado por essa troca e por essa noite. Bom, gente, então é assim. Tenho certeza que tu também está aí junto comigo, a gente já está aprendendo junto, a gente está trocando junto. Eu estou aqui tentando não fazer uma defesa da educação física, mas fazer, sim, propiciar para vocês o quanto são as oportunidades, o quanto é interessante. E uma das questões super importantes que eu gosto muito de linkar é o seguinte: o quanto a questão científica também está vinculado com o movimento. Nós temos aqui, eu participo junto, né, de um grupo de pesquisa, onde nós temos algumas parcerias. Então, eu tenho duas amigas que são do Paraná, a professora Michele e a professora Renata, que elas fizeram um artigo no ano de 2014, se eu não me lembro bem, 2014, 2015, onde elas comentaram sobre a contribuição da educação física na alfabetização. E elas pegaram nessa região dela um grupo bem legal de estudantes, em torno de 100 estudantes, que ela coloca lá um teste de avaliação motora junto com um teste de alfabetização e faz uma comparação
aquele estudante que está tendo dificuldade na alfabetização, ele tem link com a parte motora? E o que traz essa pesquisa dessas professoras? Que sim, que quase 80% dos estudantes que têm uma dificuldade de aprendizagem, ele também tem uma dificuldade motora. Por quê? Não fomos a fundo, infelizmente, muitas questões acabam ficando no ar, como vocês sabem, que todo o processo de escrever um artigo ou formalizar uma pesquisa científica acaba deixando com mais dúvidas do que com mais respostas. Eu tenho um professor amigo que fala assim, quando tu estuda, a tua ilha aumenta, tu tem mais gama, tu tem mais base, então a tua ilha aumenta. Uma ilha que aumenta tem mais margem, né? Bate mais na água, então outras respostas, outras perguntas vão ter que aparecer. Então, esse é um projeto muito bacana dessas duas profs, onde elas encontraram, numa gama muito interessante de estudantes, um processo de alfabetização com dificuldade, principalmente na escrita, e alguns deles com dificuldade no ciclo inicial da alfabetização, primeiro, segundo ano, certo? E com a questão da relação motora. Agora eu trago um para o grupo de pesquisa que eu participo. Desempenho perceptomotor, psicomotor e intelectual de escolares com queixa de dificuldade de aprendizagem. Nós pegamos mais ou menos um grupo de 230 estudantes aqui em Porto Alegre, onde nós fizemos um teste chamado Escala de Desenvolvimento Motor, que é do Rosa Neto, um teste muito bacana, muito legal, que traz para nós subsídios sobre questão de lateralidade, força, questão relacionada a diversos fatores do teu corpinho. E esses subsídios nos também encontram com um teste chamado teste visomotor de Bender, que nós estamos aplicando. A percepção também que a criança tem com a relação que ela faz de olhar, escrever e como é a questão motora dela. Está em processo. O que se tem de processo? Que os estudantes que têm dificuldade de duas situações, estudante que aglutina palavras, aglutina letras, ele tem uma questão muito importante com relação à lateralidade, dificuldade de construção e dificuldade de concepção da tua lateralidade, ou ele tem uma lateralidade indefinida, ou ele tem uma dificuldade de fazer o movimento com o seu lado direito e com o seu lado esquerdo. O que tem aparecido aí também? Estudantes que, muitas das vezes, engolem letras, tá? Vou falar nesse termo mais fácil de nós entendermos. Engolem letras na palavra. Eles também têm uma questão de percepção óculo-manual, ou seja, tem uma questão visomotora nesse complemento do ensino. Então, a gente tem que abrir a cabeça quando está avaliando, quando está percebendo o teu estudante no processo de alfabetização, que não é só uma coisa cerebral, tem muito, sim, da questão motora. E nós temos ali também, dentro desse contexto que eu quero passar para vocês, uma parte muito bacana, que é já, assim, um artigo brasileiro bem conhecido, que está naquele cantinho lá embaixo, que se chama A Lateralidade Cruzada e o Desempenho da Leitura da Escrita em Escolares, que um dos autores é um cara muito conhecido, que é o Francisco Rosa Neto, na educação física brasileira. Onde o Francisco Rosa... Esse, para mim, talvez seja o que eu quero que vocês hoje, se puderem depois, em um outro momento, procurar, dar uma olhadinha, a lateralidade cruzada e o desempenho da leitura e escrita escolares. Ele é muito concreto. Ele é muito concreto. Onde ele fala, ele expõe que, sim, o nosso estudante que tem lateralidade cruzada, ou seja, eu tenho uma dominância de olho esquerdo e mão direita. Isso eu faço através de testes motores, tá, galera? Eu tenho uma dominância de braço direito e perna esquerda. Esse estudante tem chances de ter dificuldades e problemas na alfabetização. Certo? Volto para a tela grande. Volto contigo, Ana. Volto contigo, Carla, para a gente poder debater um pouco sobre isso. Eu sei que o meu tempo mais ou menos está se encerrando, né? Mais ou menos a Carla tinha falado em 40 minutos, já passei um pouquinho aí, não sei como é que está a Carla, Ana, se eu tenho mais algum tempinho de fala. Temos, e eu estava assim, Paulo, digitando o nome do artigo aqui para puxar, que eu já fiquei assim, animadíssima, porque o que você está dizendo que é científico, eu vi na prática. Porque aí, às vezes, as pessoas estão ali no chat, mas isso é só ciência. Claro que não estão, né? Eles estão vibrando, estão amando.
Inclusive, o professor Daniel falou de uma coisa que eu falei com você, quando eu era professora de educação física dos pequenos, as professoras mandavam ficar de castigo na minha aula. Eu falei nada disso. Eu já briguei tanto por causa disso. E briguei também quando professora de português, de alfabetização, a professora de educação física não fazia atividades. E eu via que a questão da motricidade refinada não melhorava. Como professora de educação física, eu tinha uma parceira, que é uma colega de trabalho, ela trabalhava com a língua portuguesa na alfabetização e eu com a educação física. Nós conversávamos muito. Então, ela dizia, Ana, eu preciso mais de que você estimule mais a lateralidade, eu estou vendo que eles estão assim, né? E aí eu focava naquilo e trabalhava com aquilo. Então, é muito bom ver que a ciência, né, valida aquilo que eu fui percebendo ali na prática. Mas eu também pesquisava e lia. Então, assim, eu fico super animada de ver isso aí. Eu estava correndo atrás agora do artigo. A Maxileia falou, nossa, que bacana essa comparação. Não sabia que tinha esse link, esse teste está disponível na internet? Sim, esse teste que eu digo para vocês, que é um teste que eu estou aplicando junto com eles, que é teste visomotor de Berger, e tanto a escala de desenvolvimento motor, são testes que tu encontra eles de forma gratuita, inclusive. Então, o teste visomotor de Berger, a escala de desenvolvimento motor, são testes que contam de maneira gratuita, é importantíssimo para tu poder analisar com o teu estudante, com a tua estudante durante o processo de ensino, porque é uma coisa que eu bato na tecla também. A educação, seja ela de qualquer maneira, mas ela tem que ter subsídio científico. A abordagem pedagógica é importantíssima. Nós nos pautarmos por concepções, digamos, de ideologia pedagógica. Mas não pode existir educação sem termos científicos. O processo de ensino-aprendizagem tem que estar pautado em alguma coisa que tem um começo, um meio e um fim por um progresso. Como é que eu vou saber que aquele meu estudante vai aprender ou que ele está tendo alguma dificuldade se eu não conheço as características motoras dele ou se eu não conheço as características de aprendizagem daquele meu estudante? Então, eu peço muito para vocês algumas questões. Interajam com seus professores de educação física, artes, música, psicomotricista, de educação física, façam essa interação. Assim a gente vai ter um caminho mais fácil para o teu estudante ter uma performance melhor. Interajam com os grupos de pesquisa que estão dentro da faculdade, dentro da universidade. E a mesma coisa eu debato para os grupos de pesquisa. Não pode ficar só dentro da universidade, tem que estar no chão, tem que estar na sala de aula, tem que estar no piso da quadra, tem que estar no ateliê do artista lá. Outra situação que eu acho de suma importância. Não é possível ensinar nada, sem saber do processo. Tem que ter um processo, galera. Não pode ser uma nota final, não pode ser um parecer final. A educação ela tem que ter um processo. Durante aquele parecer, eu tenho que desenvolver metodologias para ter subsídios e para ser concreta a minha avaliação e conclusiva. Se eu tenho estudante com déficit de atenção, se eu tenho estudante com dificuldade de aprendizagem, se eu tenho estudante com alguma outra síndrome, ele tem que ter um processo fidedigno, científico, de avaliação concreta para eu chegar no ponto final. Ele não pode ser só um parecer, ele não pode ser só um número, ele não pode ser só lá um desenvolvimento de uma atitude ou de uma habilidade ou uma questão procedimental. Ele tem que ter um processo baseado em questões científicas e abordagens pedagógicas. Isso eu quero ressaltar bastante para vocês. Bacana Carla, demais. Querida, Ana Paula, não sei se tem mais perguntas, tem mais tempo, o que tu queres? São comentários, eu coloquei já o link aqui do artigo, já achei o artigo, que eu, assim, estou animadíssima para ler a respeito. Os comentários são os melhores possíveis, né? As pessoas dizendo, assim, que é fantástica a palestra, as pessoas bem assim, elas não tinham, de um modo geral, essa noção do que a educação física é capaz de fazer. As pessoas também não comentam assim, ainda tem aquele sentimento ruim da infância do que foi, e eu acho que essa educação física que foi antes, higienista, que a gente está falando aqui, ela gerou pessoas com antipatia do exercício físico, e isso tem que ser repensado,
né? Isso é importante. Aí tem uma pergunta também da Max Leia, que é, para fazer esses testes, tem que ter formação em educação física? Não precisa ter a formação em educação física. São testes que, inclusive, alguns tu encontra em curso. Tu encontra eles em possibilidades, digamos assim, de fáceis assim de lidar, digamos, né? Não tem tanta dificuldade de encontrar, não precisa estudar muito tempo. Inclusive, a escala de desenvolvimento motor, ela é bem tranquila para se abordar. Bacana, bacana. E aí, o relato é esse, eu acho que a questão mesmo, eu gosto muito quando você fala sobre a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. As coisas funcionavam muito bem quando eu, como professora de educação física, comunicava-me com as demais professoras e a gente sentia, percebia as diferenças. Então, assim, até foco em determinados alunos, porque tem aluno, eu tinha um aluno que ele era, assim, em termos assim, de movimento corporal, sabe aquele aluno destrambelhado? Então, era outro que eu focava muito, porque quando eu ia arrumando a motricidade ampla dele, eu via que a motricidade refinada também ia se ajustando. Então, existe realmente também essa questão, sabe aquele aluno que é meio destrambelhado, aquele aluno que bate nos cantos? Ana, essa comparação tua, ela é muito didática. Ela é muito didática. Ela, inclusive, tem que ser um apoio para perceber realmente esse estudante. Tu, quando está dentro da sala, tu, professor, quando está dentro da sala, perceber o corpo do teu aluno, da tua aluna, também é uma missão tua. Aquele estudante que está largado lá, levemente desatento, aquele estudante que tem os seus materiais completamente desorganizados, isso é uma questão corporal também. É uma questão de contato dele com o mundo, com o ambiente, como é que ele se envolve com esses aspectos. E isso vai, com certeza, ter interferência no cognitivo, isso vai, com certeza, ter interferência no processo de alfabetização. E a gente sabe, ainda mais vocês que estão aí estudando, tendo essas aulas maravilhosas com a Carla, com essa galera da Newton Paiva aí, é importantíssimo abordar e ter qualquer subsídio para tu melhorar a performance do teu aluno. A Carla coloca para mim aqui uma pergunta da Max Leia. Nossa, que bacana essa comparação, não sabia que tinha esse link. Esse teste está disponível na internet? Essa já desculpa, já fiz essa pergunta. Essa já foi? Eu acho que bate-papo aqui. Isso, acho que a Carla quer falar. Só terminar com relação ao teste. Não, Paulo. Claro. Tem um outro que se chama ProESP. Esse sim é um pouquinho mais difícil, mas ele dá para ti assim um raio-x corporal, um raio-x da corporeidade do teu estudante, da tua estudante. Esse é muito bacana, ele tem uma demanda maior para se fazer, mas tu entrar em contato, se tu vincular ele junto com a parceria do teu professor ou da tua professora de educação física, ligeirinho, vocês têm uma lista para o estudante. E aquele estudante que talvez tenha um acompanhamento terapêutico, seja uma psicóloga, seja de uma terapeuta ocupacional, de uma amiga pedagógica, um teste que nem o ProESP diminui muito digamos assim, o caminho que tu vai percorrer. Ele é um atalho para o caminho que tu vai percorrer. Certo? Carlinha, você vai falar? Não, só queria fazer um comentário. O pessoal está elogiando muito, Paulo. E falando assim, até os estudantes de letras, do quanto você conseguiu fazer esse link, deles verem a importância da educação física. Eu vou fazer um parênteses para dizer assim, que essa emoção que você traz na fala, né, esse entusiasmo, isso passa aqui para o outro lado, viu? A gente se encanta com isso e a gente vê o quanto você é um profissional engajado, entusiasmado e conhecedor das questões científicas, né? Que tanto você pontuou. Muitos elogios ali. Eu vou trazer para você a fala do professor Daniel. O professor Daniel está nos acompanhando, né? Ele não está aqui no nosso link, mas ele está acompanhando pelo YouTube. E o professor Daniel perguntou o seguinte: se seria possível
você falar a respeito da educação física na EJA. E aí ele aponta assim que como não é obrigatório, alguns alunos eles se recusam a fazer. O que nós podemos fazer para uma boa prática de educação física na educação de jovens e adultos? Perfeito. Primeiramente, Daniel, uma honra poder participar e compartilhar contigo essa tua pergunta. É uma questão importantíssima a educação física na EJA. A educação de jovens e adultos, ela tem que ter métodos mais claros, ela tem que ser praticada de forma mais efetiva. A gente não pode fazer, digamos assim, sem querer a EJA. A EJA ela tem que ser melhor, de uma maneira melhor sistematizada. Eu tive a oportunidade já de conversar esse ano com o pessoal da EJA, tive a oportunidade alguns anos atrás de participar por um período curto de 6 meses, mas de participar de um projeto dentro da EJA. E eu vejo desses estudantes o quanto muitos deles chegam com o corpo cansado naquele momento da EJA, chegam desanimados porque vários não estão, às vezes, até com a roupa pronta para uma prática. Mas eu também vejo o quanto é responsabilidade do tutor, do professor, da professora que está ali dinamizando a educação física dentro da EJA para trazer propostas mais significativas para esse espaço. Não, novamente, como eu já bati na tecla anteriormente, simplesmente levar uma bola e a bola ser o protagonista da educação física. Não. O corpo, ele é multi. O corpo, talvez a educação física é uma das matérias, dos conteúdos que tenha o maior número de abordagens que podem ser feitas. Eu posso trazer desde uma prática de uma ginástica, desde uma prática de uma reeducação postural para a EJA, eu posso trazer uma prática de yoga, eu posso trazer um debate sobre racismo no esporte. Dentro desse debate do racismo no esporte, eu posso trazer diversas e inúmeras situações, talvez de práticas que a gente pouco aborda aqui no Brasil, que é o acroesporte, que é uma ginástica acrobática que se faz muito na Europa e no continente africano. Então, situações que eu posso abordar e elaborar num contexto mais maduro, que é o EJA, do estudante do EJA, mas que eu posso trazer de uma maneira mais significativa. É fácil? Não, mas nada é fácil. Assim como trabalhar com o estudante lá da educação infantil, que às vezes a gente muitas vezes escuta de fora, né? Eu sei que a educação não fala assim, mas a gente escuta de fora. Trabalhar com a educação infantil é uma barbada. Que nada. Talvez trabalhar com a educação infantil seja a faixa etária mais difícil da educação. Tem que muito, para os professores de educação infantil, levar a sério esse trabalho que eles fazem. Assim como a gente também está lá no EJA. O EJA, a gente está dando a oportunidade de novas vivências para aqueles que, por alguma situação na sua fase da vida, não conseguiram cumprir o currículo, digamos assim, normal, e ele está lá agora para aprender. Ele está lá agora para poder, junto contigo, compartilhar do gosto que ele tem por ter mais conhecimento. Então, sim, Daniel, tem possibilidades bem legais de se trazer para o EJA através de movimentos diferentes com o corpo ou abordagens significativas do corpo, porque já é um corpo, digamos assim, de um adulto, e fazer com que ele tenha gosto por isso. Por que não trazer um esporte diferente, esporte que talvez seja, digamos assim, de mais fácil domínio, como um badminton, para dentro de um EJA? Por que não levar para dentro do EJA um debate sobre tudo que nós vivemos agora com relação à questão do racismo, onde a NBA veio muito forte com relação a isso, os atletas se negando a jogar, com os atletas se posicionando dentro da quadra. Então, dentro de repente, espaços de fala, trazer essa prática, essa vivência e tornar para o pessoal da EJA, sim, a educação física um momento significativo, e não aquela bola de vôlei que vai pingar lá na quadra, aquela bola de futebol que vai ser jogada por poucos e poucas, ou, sei lá, aquele momento que é, digamos assim, não, agora a gente vai só conversar, vai ser um momento terapia. Não, não pode ser isso. A educação física também não pode ser um momento do castigo. Muitas vezes, muitos de vocês relacionaram com o momento do castigo. Puxa vida, eu não tenho habilidade para nada. Vou ter que ir para a educação física. Não, em algum lugar tu vai ter que se achar ali, em algum ambiente, em algum momento, em alguma aula, vai ser legal para ti.
Assim como eu tive um professor de matemática que me tocou muito na época da minha educação básica, que ele me ensinou fração com pizza. Ele fez pizza, a gente fez a massa da pizza, a gente fez o recheio da pizza, e quando a gente começou a cortar a pizza, a gente fez fração. Nunca mais me esqueci, nunca mais eu esqueci que eu tinha aprendido fração com a pizza. Então, a educação é mais ou menos isso. Bah, que inovação! Não, nem acho tão inovador assim. Acho, na verdade, uma pessoa que, com ideia bacana, com uma busca pelo conhecimento, conseguiu transformar naquele momento ali um lugar muito espontâneo e rico de aprendizagem. Vou bater em mais uma tecla aqui para vocês. A alfabetização eficaz tem que ter o domínio da linguagem corporal. A alfabetização eficaz tem que ter o domínio ou a prática ou simplesmente a expressão junto da linguagem corporal. Seja da educação infantil ao EJA. Não importa o que tu está fazendo. Tem que ter a linguagem corporal inserida. Certo? Espero que tenha te respondido, Daniel, que tenha, de repente, te ajudado numa outra situação futura. Quero me colocar à disposição também. Paulo, Mais uma aqui, Ana. Algumas pessoas perguntaram ali, antes de você responder este que a Ana Paula colocou, o nome do teste. Teve gente que comentou assim, ó, o professor, acho que é o sotaque, não deixou eu entender o nome do teste. E não sei, porque nós gaúchos a gente fala um pouco rápido. Então, se você puder repetir para quem havia perguntado. Eu coloquei o link lá também já, dos testes, os artigos. Ó, nós temos o teste motor, que é um teste bem fácil, bem simples, escala de desenvolvimento motor. Ele é muito conhecido como EDM. Vocês vão achar de uma maneira muito fácil. Teste visomotor, conhecido também como teste de Berger. BERDR. Também bem tranquilo de achar, não tem muita dificuldade. Não sei se a Ana quiser daqui a pouco fazer uma pesquisa rápida no Google, ela já vai até achar esse teste. Tá de microfone fechadinho, Ana. Opa, já achei todos e já postei lá. O Berder, esse último que você falou, e teve um outro também que eu já coloquei. Ah, o ProESP. Esse do ProESP é muito legal. Esse do ProESP é fantástico, muito completo. Esse, em parceria com o teu professor, com a tua professora de educação física, vocês vão obter sucesso. Inclusive, eu faço esse teste aqui e uma das avaliações durante que nós fazemos elas processual com as famílias, encontros com as famílias, eu, inclusive, mostro esse teste, colocando, olha, o teu filho neste teste está apresentando esse desempenho, mas não gosto de ser frio também apenas em teste. Gosto de colocar um pouco da sua parte coletiva, cooperativa, as questões de empatia da aula, que são também primordiais e essenciais para o momento da educação. Apareceram algumas questões aqui da Valéria sobre a questão inclusiva na educação física. A educação física tem sim e deve ser um espaço totalmente inclusivo, seja com crianças que tenham alguma síndrome, seja com crianças que tenham alguma situação de necessidade educativa especial ou com alguma dificuldade de mobilidade. A educação física inclusiva, ela vai partir de um planejamento bem construído, de um planejamento fomentado, coletivo. Já tive educações com estudante, já tive aulas, perdão, com estudante com síndrome de Down, com autismo, né, que nós estamos tendo cada vez mais contato com autista dentro da instituição de ensino, com cadeirantes e um planejamento bem estruturado, organizado, com os seus colegas, com os seus pares, conscientes das suas funções, conscientes das suas responsabilidades dentro dessas aulas. Com o estudante de inclusão, é super importante, uma conversa coletiva. Então, nós temos aqui nós temos como prática pedagógica as rodas de conversa, e trazer esses temas, esses debates para as rodas de conversa também é muito importante. Você tem um programa estruturado para trabalhar a inclusão, sim, tem um programa trabalhado que se constrói para trabalhar a inclusão. Nós trabalhamos sim a inclusão de uma maneira, digamos assim, bem efetiva, bem importante. Obviamente, eu vivo uma realidade particular onde as escolas têm estrutura para isso, mas infelizmente temos
ou o público, ou até o próprio particular, que não tem essa possibilidade, mas a escola tem essa obrigatoriedade de incluir todos e todas da melhor maneira possível. E se não der para ser no equilíbrio, que seja na equidade, que se dê valor, que se dê, digamos assim, foco e auxílio para que nós possamos construir cidadãos melhores num processo futuro e, quem sabe, novos gestores, novos políticos e políticas que nos enxerguem de uma melhor maneira, que vejam todos e todas para que a gente possa fazer o equilíbrio ou a equidade da nossa sociedade. Fico contigo, Carla. Ana. Paolo, querido, essa palestra ela fica gravada no nosso canal do YouTube da Newton Paiva. Você pode depois, né, assistir, divulgar o link. Muitos elogios. E para finalizar, Paolo, além de agradecer a sua presença, agradecer a presença da Ana. A Ana é outra profissional que nós temos nos nossos cursos de licenciatura, que é uma profissional também empolgada, motivada, e que eu vejo muito assim em comum de vocês dois, e eu acho que é uma característica que a gente tem nos docentes dos nossos cursos, são profissionais que, né, que além de ter esse conhecimento científico, essa bagagem, são pessoas que sempre buscam fazer diferente. E a gente vê isso em você, e é ótimo ouvir um profissional, um educador físico como você, porque como, né, foi falado aí durante toda a palestra, muitos de nós tivemos processos diferentes, né, dessa abordagem que a gente tem agora, e então, nós precisamos desconstruir essa visão que a gente tem da educação física, e a gente precisa disso, né, de um trabalho que seja interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar e veja, né, a interconexão que existe entre essas disciplinas, o quanto a gente precisa trabalhar conectados e vendo a importância e o que cada uma dessas disciplinas ela implica no desenvolvimento do aluno, que é o nosso foco. Então, Paolo, muito obrigada pela tua presença, obrigada aos nossos alunos que estão nos assistindo e que teceram grandes elogios aos nossos docentes que estão aí, né, professora Gleides comentando no chat, professor Daniel, enfim, os professores que estão acompanhando. Então, fica o nosso agradecimento, né, do Centro Universitário Newton Paiva por este momento. Eu não sei se tem tempo para uma última fala, para um agradecimento, Carla? Sim. Então, eu quero primeiramente me colocar à disposição de todos e todas. Para mim é uma honra poder compartilhar, escutar a Ana, escutar a Carla agora com essa fala belíssima. Isso me motiva ainda mais a querer construir, a querer ir atrás, a querer melhorar os nossos processos de educação. Agradeço à instituição Newton Paiva pelo convite e pela oportunidade, e a todos que nos escutaram. Uma ótima noite para vocês e muito obrigado. Então, para finalizar o nosso momento hoje, lembrando vocês que a gente tem uma pequena interrupção na nossa semana acadêmica, na verdade ela é intencional, porque amanhã nós temos o nosso segundo encontro de Libras e a educação de surdos. Então, nós trouxemos como uma pequena interrupção na semana acadêmica, porque este evento ele está aberto a toda a comunidade. Então, a nossa comunidade acadêmica, a comunidade surda e a todos que tiverem interesse nesse encontro. Então, aguardamos vocês. Amanhã o professor Rodrigo Pinheiro fará a mediação com profissionais maravilhosos dessa área de educação de surdos, dessa área de Libras, e amanhã teremos 2 intérpretes participando deste momento. Fica o convite, Paolo, para você, se puder, às 19 horas amanhã, começa o evento segundo encontro de Libras e a educação de surdos. Muito importante debater. Parabéns.
Obrigada. Ana, você quer se despedir antes da gente finalizar o link? Agradecer a participação de todo mundo e agradecer demais que a Carla me convidou para estar aqui nessa mediação. E foi maravilhoso, que eu adorei a fala, gostei muito de conversar com o professor Paulo. Estou muito interessada, vamos escrever um artigo, hein? E obrigada demais, Paulo, aprendi demais com você hoje. Obrigada, Carla. Sim, ele é fantástico. Os alunos até comentaram ali, alguns que tiveram a oportunidade de cursar múltiplas linguagens e conhecer o professor Paulo, né, do quanto foi significativo. Então, Paulo, prepare-se que nós, né, eu, Ana Paula, o pessoal o chamaremos mais vezes para participar destes momentos aqui na nossa instituição. Já dou ok, só dizer o dia aí, tudo certo. Está ótimo. Pessoal, uma boa noite para vocês. Esperamos, então, todos e todas amanhã no segundo encontro de Libras e a educação de surdos.